Olha só, Lulão, nosso presidente Lula, falou ainda em Nova York sobre como foi o encontro dele com o Donald Trump, tá? Quero mostrar para vocês o vídeo. Coloca aí, Gui. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque o Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e quem sabe dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. Estão dizendo que o Joesley Batista, da JBS, tinha estado com o Trump. Vocês sabem que a JBS hoje é a maior vendedora de carne dos Estados Unidos, né? Inclusive, os pequenos produtores vivem reclamando da JBS porque ela garfou todo o mercado de carne nos Estados Unidos. Então, um cara com muito poder lá. E aí, estão dizendo que o Joesley teve um encontro com o Trump semanas antes. E aí já deu aquela maciada em favor de Lula. O empresário da JBS tratou com o republicano de carne e celulose e defendeu o diálogo com o governo brasileiro. A empresa não comenta. Aceno do americano a Lula foi facilitado por mobilização de empresários junto a autoridades americanas. Matéria aqui da Folha de São Paulo, tá? Que aí fala isso, ó. O empresário Joesley Batista, um dos donos da gigante de carne JBS, foi recebido em audiência pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, semanas antes do aceno do republicano ao presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. De acordo com 4 pessoas ouvidas pela Folha, há cerca de 3 semanas, Joesley discutiu com Trump na Casa Branca o tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos contra produtos vendidos pelo Brasil que afeta o setor de carne. Outro tema de interesse de Joesley tratado na reunião foi a importação de celulose pelos Estados Unidos. Ainda durante o encontro, Joesley argumentou que as diferenças comerciais entre Brasil e Estados Unidos poderiam ser resolvidas por meio do diálogo entre os dois governos, numa mensagem de incentivo a uma aproximação. Procurada, a JBS não comentou os questionamentos feitos pela Folha. A Casa Branca não respondeu a pedido de comentário. Como a Folha mostrou, grandes empresários brasileiros facilitaram contatos entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. A atuação de gigantes como Embraer, empresa da qual o governo é acionista, JBS, de Wesley e seu irmão Joesley, contribuiu para fortalecer dentro da gestão Trump a ala que defendia uma negociação focada no comércio e não em questões políticas entre Estados Unidos e Brasil. E aí, hoje, né, o Donald Trump, agora há pouco, estava aí prometendo os fazendeiros, farmers, eu ia falar em inglês, aos fazendeiros, principalmente os plantadores de soja dos Estados Unidos, que ele vai dar uma ajuda, que ele vai dar subsídio, porque os caras, gente, estão com a corda no pescoço. Os caras estão com a corda no pescoço, ele não vai conseguir segurar. Então, eles foram lá até o Trump, e o Trump prometeu dar essa ajuda. Olha o tipo de matéria que está saindo lá nos Estados Unidos. Coloca aí, eu até peguei, está traduzida, tá? Sou um produtor de soja que votou em Trump. Estou implorando ao presidente que acabe com a guerra comercial. Então, a pressão interna está fortíssima contra o Trump, porque isso é prejudicial
aos próprios produtores americanos, como nós já dissemos várias vezes aqui, né, Márcia? Exatamente. Os próprios produtores norte-americanos que não querem que os Estados Unidos, que os produtos deles fiquem como é que fala? Enguiçados, que fiquem lá parados, né? Eles querem vender os produtos. A soja, por exemplo, a China já triplicou a compra do Brasil. O produtor de soja do Brasil está rindo de orelha a orelha com esse embargo, com essa tarifa, porque beneficiou o produtor brasileiro. Enquanto isso, os produtores de soja dos Estados Unidos estão lá à míngua. Então, assim, não é por acaso que o Trump está distendendo em relação ao Lula, né, Marcelo? Tem duas coisas. Uma que é o que nós previmos, o que ia acontecer. A gente falou mais de uma vez aqui que isso ia acontecer. Antes da fala do Lula e do Trump, eu vi uma entrevista com um exportador de café lá dos Estados Unidos, um militante republicano, né, dizendo a expectativa dele. Ele queria, nossa, eu quero muito que o Trump encontre o Lula e que eles acabem, né, porque não faz o menor sentido, está afetando, né? Porque você tem as grandes cafeterias, mas tem as cafeterias de bairro, né, gente? Os cafezinhos, igual tem no Brasil, eles têm lá, eles consomem muito café lá também nos Estados Unidos e se acostumaram com o nosso café. Que é isso que esse cara, é muito boa a entrevista que esse cara fala, ele fala, tudo bem o café colombiano, mas o brasileiro é melhor. Ele fala, o americano se acostumou com o café brasileiro nos últimos 20 anos. Gosta do sabor. O café brasileiro tomou o lugar do café colombiano. Né? Explica, não dá, entendeu? Beleza. Então, é a junção de dois fatores. Tenho certeza que os empresários estão, sim, batendo na porta do Trump, isso era óbvio que ia acontecer. Eu sabia que a JBS era importante lá, mas eu só fui saber o tamanho real dela hoje, vendo essa matéria, os caras dominam, sei lá, 70%, porque eles compraram pequenas operações, né? Eles foram comprando operações, tipo uma esponja, é isso que eles fizeram lá, eles foram comprando operações e viraram uma coisa gigantesca lá. Mas rolou a química, que aí é o que o Lula comenta também, né? Então, o Trump, gente, como a gente conversou aqui na terça, de novo, é o cara que escreveu a arte de negociar, entendeu? E não vamos esquecer que ele é midiático, entendeu? Não vamos esquecer que ele assistiu o discurso do Lula e gostou, porque ele fala disso, ele sempre fala disso. Gosto de gente que me desafia, que vem aqui e dá um tapa na minha cara, não vem ser vassalo. Né? Ali ele não gosta. Ele viu o Lula e falou, porra, o cara falou que eu sou um autocrata, mano, sabe? O Lula falou, né? Tá projeto de autocrata. Então, eu acho que é a junção de dois fatores. E aí, depois, a entrevista, né? Aquela Roberts, várias entrevistas, estão entrevistando ela para cima e para baixo. E ela falou a mesma coisa. Teve um dos portais, acho que é o Metrópolis, o repórter pergunta, o Lula talvez faça por teleconferência, vocês acham que isso? E o Marco Rubio? Eu falei assim, olha, quem manda é o Trump. Curta e grossa. Se o presidente pedir um encontro, ninguém questiona. Nós vamos agora sentar com a diplomacia brasileira e organizar o encontro. O Marco Rubio tem as posições dele, tem a agenda dele, só que você tem a agenda Trump, e é ele que manda. Ela falou assim, nesses termos. Então, Sinara, me parece que é a junção desses dois fatores, dele ver que talvez ele tenha errado na dose, né? E ele fala, o próprio Trump fala que ele pode baixar as tarifas mesmo. Não, a Robertson... Ele já fez a mesma coisa em 2018, está dizendo aqui, ó, nesse artigo que eu peguei o título, né? Que é do presidente da Associação de Plantadores de Soja dos Estados Unidos, né? Olha o que ele está falando, o nome dele é Caleb Ragland. Ele está falando, ó, as tarifas sobre a China podem nos tirar do mercado até 2027. Todo o nosso sangue, suor e trabalho podem desaparecer com um golpe de caneta. E aí, o que o Trump fez? Prometeu para ele subsídios, mas culpou o Biden pelo problema. É isso. Mas é isso que vai acontecer. Ele e o Lula vão se encontrar, e o Lula, você pegou um trecho, mas no outro trecho, quando ele é questionado, o senhor tem medo? Ele, não, você olha, gente, eu tenho 80 anos,
Ele tem 80 anos, nós somos presidente das duas maiores potências do continente, não tem tempo para brincadeira. Eu vou lá para ter uma conversa séria com ele e creio que ele vai fazer a mesma coisa comigo. Não tem essa de armadilha. E vamos debater as tarifas, que é o que interessa para os nossos países. Então, o que vai acontecer? Ele vai... Do artigo do cara, Marcelo. Quanto mais tempo o impasse persistir, maior a probabilidade de a China levar seus negócios para outros lugares, como o Brasil, por exemplo, que poderia investir mais 70 milhões de acres de terra na produção agrícola, desmatando florestas tropicais e convertendo pastagens degradadas. Eles já estão trabalhando nisso, pode levar alguns meses. Se eu fosse um apostador, apostaria que o Brasil poderia ter mais terras de produção mais rápido do que conseguiríamos aumentar drasticamente nossa demanda interna. Lógico, o que eles vão fazer com tanta soja? Não tem o que fazer. Então, não resta outro caminho para o Trump, se ele não quiser levar uma surra na eleição de meio de mandato, que é isso que está em jogo também. Eleição de meio de mandato. Né? Veja essa matéria, sou um trumpista e estou indo à falência. Então, eu acho que essa reunião com o Lula pode ser muito importante, até para a questão da disputa interna do Trump. Ó, gente, saímos dos 50% para 25%. Pode sair um negócio assim. Entendeu? Pode sair um negócio assim. E o Trump, que é malandro, midiático, ainda sai por cima. Não, fui lá, dobrei o Lula, ele me adorou, e como a gente se deu bem, vamos fazer isso, isso e isso, o Brasil cedeu aqui e nós cedemos ali. Que é o que o Lula falou também, né, nessa conferência, nessa coletiva da ONU. Ele, olha, a gente pode ceder uma taxa, e eles também podem ceder uma. É isso que vai acontecer nesse encontro Lula-Trump.